Hoje nós recebemos agora a visita do economista Rodemarque de Castelo Branco, que já está conosco aqui. A gente vai falar sobre Bolsa de Valores. Você sabe o que é a Bolsa de Valores, por que ela está caindo demais também, se dá para investir, se não dá para investir, quem é que ganha com as bolsas de valores, pessoas que compram ali os títulos. Vamos entender bem o que é Bolsa de Valores. Mas antes disso, já que a economia está sendo afetada, as bolsas estão caindo no mundo inteiro aqui. Bovespa, de vez em quando tem que dar uma parada estratégica lá, tem até um nome técnico para isso que o nosso entrevistado vai falar. Bom dia, Rodemarque de Castelo Branco, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar com você aqui, bom dia a todos. Eu já gostaria de começar abordando com o senhor, antes de nós falarmos sobre especificamente o que é Bolsa de Valores, mas por que essa crise está afetando, essa crise do coronavírus, nas bolsas de valores mundo afora? Na verdade, a crise da coronavírus passou a ser uma crise econômica também mundial, tá certo? Se nós olharmos o que está acontecendo em termos de queda do nível de atividades em países como a Itália, em países outros da Europa, que aconteceu na China e que vai acontecer no Brasil. Tanto que a economia mundial, nesse primeiro trimestre, segundo o próprio Fundo Monetário Internacional, FMI, nesse primeiro trimestre ele deverá ter uma queda em termos mundiais, tá certo? O nível de atividade econômica. O nível de crescimento do mundo, que estava previsto para 2,8, já está se discutindo que será abaixo de 2. E com isso, a economia brasileira, que estava prevista para crescer 2,5%, já se está falando, por exemplo, um banco UBS está falando já em 1,3%. Significa que estamos a caminho de 1%. Estamos vivendo uma grave crise, uma enorme crise, tá certo? Que ainda não chegou fortemente no Brasil. Quem está sentindo mais são aqueles que trabalham e precisam de componentes vindos da China, mas as empresas aéreas já estão sentindo bastante, o setor de turismo também. E o que eu digo é o seguinte, nesse momento é um momento excepcional e nós não podemos considerar que apenas a aprovação, como diz o ministro, apenas a aprovação das propostas que ele tem de reforma no Congresso Nacional irão ser suficientes para que o Brasil supere esta crise. Na realidade, em momentos excepcionais, exige medidas excepcionais e vai ser necessário, e é necessário, que o governo utilize o poder que tem em termos econômicos para apoiar empresas do setor aéreo, tá certo? Que irão passar por uma grave crise, já estão passando, para o setor de turismo e outras atividades que serão, de certa forma, prejudicadas. Aí até pensar também, é importante dizer, é importante que seja mantido o limite hoje de crescimento dos gastos, tá certo? Como já existe no país colocado no governo Temer dentro da Constituição, mas deve ser uma redução principalmente nos gastos correntes. Eu acho que o governo vai ter que aumentar em termos de investimentos, em termos de infraestrutura, como está acontecendo em todos os países do mundo. A gente tem notado exatamente isso que o senhor falou, a questão da Itália está tudo paralisado praticamente. Não é só na Itália, mas a Alemanha já está com problemas também muito graves. O nosso presidente Bolsonaro aqui parece que ainda não se convenceu disso, pelo menos é o que ele fala. Quando falou lá nos Estados Unidos, falou que não é bem assim e a gente está vendo cada vez mais. E o senhor falou há pouco de 30% de crescimento, se não me falha a memória. É 30% diário de crescimento de novos casos no Brasil. Exatamente. Então, o coronavírus, o Covid-19, Rodemarque de Castelo Branco, ele poderá causar mais estragos ainda? Irá causar mais estragos. E por isso é que é necessário uma ação imediata do governo, ao mesmo tempo que tenta aprovar essas medidas de reforma, mas elas não irão resolver o problema. O governo pensa no apoio dos setores que estão mais prejudicados e principalmente as pessoas. Porque, eu vou dar um exemplo a você, no que está acontecendo na Itália. A Itália, o governo resolveu reduzir tributos para as pessoas que ganham até X mil euros, com uma forma de aumentar a renda deles, justamente para poder enfrentar esse período. É um momento complicado, basta olhar o que está acontecendo em termos de previsão de crescimento do mundo econômico, basta verificar a quantidade de pessoas que estão sendo atingidas, são mais de 110 países já atingidos, e ao mesmo tempo a medida tomada ontem pelo presidente Trump mostra muito bem isso aí, proibida de voos
de chegada de pessoas de qualquer local da Europa, excetuando o Reino Unido, para os Estados Unidos. É uma situação complicada e as bolsas de valores não tem jeito. Ontem, quando a OMS, a Organização Mundial da Saúde, disse em alto e bom tom que vivemos uma pandemia, mas o reflexo foi imediato. Foi. A Bolsa de Valores, ela é como se fosse um termômetro. Quando a pessoa está com febre, coloca, tá certo? A pessoa coloca o termômetro para saber qual é a temperatura que está. A Bolsa de Valores, apesar de não ter sido criada para isso, ela mostra muito bem qual é o sentimento do investidor. A Bolsa de Valores, para explicar aqueles que não entendem, é um local em que as empresas, quando abrem o seu capital, abrir capital significa o seguinte: você é dono do seu negócio e de repente você diz o seguinte: eu vou pegar parte desse meu capital, vou para a Bolsa, pessoas interessadas irão comprar essas ações e eu serei sócio desta empresa minoritária. Então, a Bolsa de Valores, para entrar na Bolsa de Valores, a empresa tem que cumprir uma série de exigências e a Bolsa de Valores mostra muito bem qual é o sentimento do investidor. Na hora que você tem uma crise como ontem, por exemplo, quando a OMS disse é uma pandemia, o que aconteceu? A Bolsa de Valores no Brasil deu uma parada por meia hora, que eles param por 30 minutos, para poder evitar a corrida, tá certo, de compra e venda. E o que aconteceu quando ele abriu? Nós perdemos mais ou menos 12% o mês passado. Ontem tínhamos perdido 12% antes de ontem, depois recuperamos 5% e ontem caímos mais 7%. Então está havendo uma queda dos preços das ações. Bolsa de Valores é interessante até como curiosidade, porque que o nome é Bolsa, né? E quando eu dava aula, né, me lembro muito bem que, ao estudar, verifiquei uma coisa que me chamou a atenção. Por que o nome é Bolsa? Porque em 1500, 1490 e tal... Tinha nem Brasil ainda. Em Bruges, por exemplo, na Bélgica, eles começaram, os comerciantes, a fazerem reuniões para discutir negócios, tá? Na casa de um senhor nobre que tinha um brasão, e nesse brasão tinham 3 bolsas. Aí ficou conhecido como a Bolsa, vamos para a Bolsa. E aí virou Bolsa de Valores. Então, de uma certa forma, eu digo o seguinte: aqueles que têm recursos na Bolsa de Valores perderam dinheiro. Nós temos muitas pessoas que estavam iniciando a trabalhar com a Bolsa. O conselho que se pode dizer é o seguinte: não tirem esse recurso. Deixem lá. Bolsa de Valores não é feito para você especular. Colocar hoje, esperar que o dinheiro vá crescer e daqui a 2 meses eu possa vender por 50% mais. Bolsa de Valores, você compra as ações, escolhe as ações das empresas que você entenda que possam te dar maior resultado e você vai aplicar isso no longo prazo, esperando que a empresa cresça, que a empresa tenha lucro e possa distribuir dividendos, tá certo? Com a queda do preço do petróleo, ações da Petrobras, por exemplo, se desvalorizam, caem também? Caiu 30%. E quem tem ações da Petrobras... Perdeu. E perdeu muito? Perdeu 30% do valor que tinha. Tá certo? Você tinha R$1 bilhão, você agora tem R$700 mil. Mas a tendência vai ser mudar. Para mim é o seguinte: nós unimos o coronavírus com a crise do petróleo. Essa crise do petróleo, é importante dizer, que é decorrência de uma briga de preços. A Arábia Saudita quis reduzir a quantidade de petróleo ofertado ao mundo. A Rússia não aceitou, que é uma grande produtora também. É a terceira produtora, a segunda produtora mundial de petróleo é a Arábia Saudita e o primeiro em Israel são os Estados Unidos. Ela pegou e disse que não iria reduzir a quantidade. A Arábia Saudita imediatamente diminuiu o preço e, para você ter uma ideia, o preço hoje, eu estava até abrindo no celular agora, está em $33. Pensem que já chegou a 100. Está em $33. Isso tem um efeito positivo na inflação, isso tem um efeito para um choque de oferta favorável, porque você reduz pressão sobre preços, você tem uma série de vantagens, porque vai reduzir o preço do combustível ao consumidor, logo reduz os custos de transporte, de transferência, mas, por outro lado, gera uma série de problemas fiscais. Por quê? Vai cair a arrecadação dos governos estaduais, do governo municipal e do governo federal. Tem uma informação fortemente. Que acaba de chegar aqui, que a produção está me passando nesse momento. O dólar bate R$5 pela primeira vez na história. Exatamente. Ontem já tinha ficado em 4,78, o dólar turismo já estava em 5,4 ontem, hoje o dólar turismo vai a 5,50, tá certo? O que é que vai acontecer com isso aí? Vai acontecer uma pressão
para aumento de preços de remédios, que trabalham com muitos insumos importados, de produtos de informática, de produtos eletrônicos, mas, por outro lado, também, as empresas com a demanda muito baixa não vão ter capacidade de repassar, em alguns casos, todo esse aumento para o preço do produto. Alguns preços não vão subir ao consumidor. Vão subir, mas muito menos do que está acontecendo nisso aí. Vão reduzir a quantidade de viagem, mas a viagem vão reduzir também por causa do coronavírus. Então, nós temos aí uma situação diferenciada que exige que o governo também demonstre à população que ele está, neste momento, entendendo a situação e não ficando apenas o seguinte: aprove as reformas, que isso resolve o problema do Brasil. Neste momento, é necessário um papel fundamental da equipe econômica para mostrar, inclusive, apoio a segmentos populares e a segmentos empresariais que vão ser altamente prejudicados com essa crise. Essa situação do dólar a 5 muda todo até o contexto da nossa entrevista aqui. Não sei se o senhor concorda. O que a gente tem visto em relação às casas legislativas federais? Câmara e a própria Câmara dos Deputados e o próprio Senado. Aqui e acolá tem um embate com o governo Bolsonaro. E todos eles, o governo, por exemplo, através do Paulo Guedes, vem falando que está na hora de aprovar as reformas, está na hora de aprovar as reformas. Pelo que eu entendi, o senhor está dizendo que não é só isso. Não é só isso, claro. A reforma é importante. Agora, vamos pensar uma reforma administrativa. Se nós aprovarmos agora, ela só vai ter efeito para os novos funcionários públicos. Reforma tributária importantíssima. Tá Previdência certo? É a mesma coisa? Previdência já foi aprovada. E tem outras reformas que estão aí, que são reformas que nós chamamos de microeconômicas, que vão mexer na burocracia, etc., que são importantes. Mas só que esse momento é um momento diferenciado. Tanto é diferenciado que o próprio FMI, através da sua diretora-maior, diretora-geral, diz o seguinte: é a hora dos países pensarem em estratégia diferente e começarem a gastar. Porque numa crise como essa, o investimento privado vai se retrair, tá certo? E, consequentemente, o Estado tem que entrar sob pena de nós terminarmos o ano, em vez de crescimento da economia, nós temos uma retração da economia, dependendo de quanto tempo vai durar isto aí. O que me chama a atenção, e que eu vou lhe ser sincero, não imaginava que chegaria a esse nível, mas de fechamento de países, basicamente. Você imaginar, a Itália não é uma república, é um país enorme. E que tem no forte. turismo uma fonte de renda espetacular. Fechou ontem todas as suas empresas comerciais. Excetuando, estão abertos supermercados, estão abertos lojas outras de alimentos e farmácias. Tá certo? Então você verifica o impacto que isso vai ter. Agora, imagina também a movimentação de negócios com a proibição de entrada de pessoas nos Estados Unidos, que vai afetar as empresas aéreas, vai afetar o setor de turismo, vai afetar Isso é uma mexida que não se esperava na economia mundial. Pois é, o Trump disse exatamente isso, nessa proibição de entrada de pessoas de determinados locais, e a tendência é isso ser um efeito dominó em outros países? Sim, vai ser um efeito dominó. Isso está sendo demonstrado não só a partir da Itália, da Coreia do Sul, que aconteceu no Irã, porque isso é algo que está crescendo muito rapidamente, tá certo? Alguns falam que são 4, 5 meses, que é o tempo que isso já se espalha, é o tempo que talvez se possa ter outras formas de se combater o coronavírus, né? Agora você tem coronavírus, você tem a questão do petróleo, tá certo? E você tem a questão da própria fragilidade da economia brasileira ainda hoje. Ainda ontem houve uma aprovação de uma medida por parte do Congresso Nacional, na qual eles aumentam a benefício prestação continuada. BPC. Exatamente, que é dada para aquelas pessoas com mais de 65 anos de idade. Derrubaram o veto do presidente, né? Derrubaram o veto do presidente, então isso significa 20 bilhões a mais, tá certo, que vai entrar para mais de 20 bilhões de despesas para o setor público federal. Então, nós estamos com uma dissonância, né? Dissonância, melhor dizendo, entre o que está acontecendo e as ações públicas que precisam ser feitas de imediato. O Covid-19, o novo coronavírus, ele começou a ser falado em dezembro do ano passado por aquele médico chinês que, no primeiro momento, o governo chinês desacreditou dele, até o acusou de estar fazendo uma coisa que não tinha nada a ver, e o cara tinha razão. Só que de dezembro para cá, a gente já está no terceiro mês, né? Quarto mês contando com dezembro. E agora está chegando no Brasil. E ela está subindo com os números que estão aparecendo. O senhor vê tendência de queda nisso ou não?
Não, baseado em termos do que eu tenho lido nos jornais internacionais, da onde eu estava lendo é o país, a tendência é que ele vai se espalhar por outros países. Tá certo? Já estão em 110 países, mas em alguns países muito lentamente ainda. Mas isso você não tem, não existe mais fronteiras, você não tem como isolar isso aí. Então não, é questão de tempo. É questão de tempo. É questão de tempo você ter aqui uma quantidade de pessoas, tá certo, bastante grande com esse coronavírus. Diz a ministra, a ministra Merkel, Angela Merkel, da Alemanha, que isso é algo que irá paralisar em termos da economia alemã e que vai chegar, quem sabe, até a 70% da população. Lembrando que a Alemanha é a mais forte economia da Europa. Muito obrigado, economista Rodemarque de Castelo Branco. Muito obrigado pela divisão do seu conhecimento conosco aqui. A gente espera que semana que vem tenhamos algumas boas notícias sobre isso. É difícil, vamos torcer. Vamos torcer, né? Muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor aqui. Agora são 8 horas e mais